do Garrafa, Alex Miller, muita alegria nesse sextou. E eu já começo o programa chamando Marina Buffon, que está lá no Allianz Parque. Boa noite, Mar. Tá em casa, né? Olá, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Não estou só no Allianz Parque, não, estou aqui dentro, na sala de troféus do Palmeiras, aquele local que o torcedor palmeirense adora demais, porque é onde estão todas as conquistas do clube. E claro que a gente mostra para vocês aqui agora toda a faixa dedicada ao Campeonato Paulista. São 26 títulos conquistados pelo Palmeiras. Claro, no domingo tem mais uma chance, lembrando que tem uma vantagem de 1-0, mas do outro lado tem o Novo Horizontino, é óbvio que é um time muito bem comandado pelo técnico Anderson Moreira. E aqui a gente vê o último título conquistado pelo Verdão, justamente a Campeonato Paulista de 2024. Um jejum de 2 anos que a torcida recentemente não estava mais acostumada a ter esse jejum e agora vai em busca no próximo domingo de aumentar esse número de taças aqui, pelo menos nesse lado do Campeonato Paulista. Michele, agora eu quero chamar o Marcelo Baceggio, que tem informações do São Paulo. Boa noite, Baceggio. Boa noite, Marina, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. No São Paulo, o Moreira já treina com o elenco, mas o técnico Hernan Crespo vem utilizando o jogador em uma posição diferente. Tem também todos os detalhes da transferência de Alisson para o Fluminense e também a longa espera do tricolor para, enfim, voltar a jogar no Morumbi. Tudo isso e muito mais ao longo do Gazeta Esportiva de hoje, mas por hora eu devolvo para vocês aí no estúdio. Combinado, Marcelo Baceggio. E é claro que o Gazeta Esportiva vai fechar a semana em grande estilo. Bora ver os outros destaques de hoje. Bora então decolar a nossa nave? Comigo hoje no estúdio, xerifão do Mesa Redonda Osmar Garrafa e Alex Miller. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Alex? Garrafa, Michele. Turma quinta série, hein? Essa turma é quinta série. Depende do assunto. É, depende do assunto. Bom, então vamos começar nosso giro de repórteres com a Marina, que está lá na sala de troféus do Allianz Parque. Deixa eu ir para o nosso telão, porque eu gostaria que a Marina contasse um pouquinho como que está a programação do Verdão para essa grande final que vem por aí. É isso, Michele. Boa noite novamente para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. A programação do Palmeiras é a seguinte: tem treino hoje, rolou esse treino agora lá na academia de futebol. Amanhã essa equipe vai se reapresentar pela manhã e vai de ônibus até a cidade de Catanduva. Sim, Catanduva, que fica mais ou menos uns 45 minutos de Novo Horizonte, que é o local da partida contra o Novo Horizontino. Esse jogo acontece no domingo às 8h30 da noite, lá no Jorjão. Lembrando, o Novo Horizontino tem 100% de aproveitamento nesse estádio. Venceu o próprio Palmeiras de goleada na primeira fase do Campeonato Paulista. A gente bem sabe, era um time modificado, mas era o Palmeiras, era o técnico Abel Ferreira. Eliminou o Santos nesse mesmo estádio, eliminou o Corinthians nesse mesmo estádio e agora busca também tentar fazer história e conquistar o seu primeiro estadual, esse título de grande expressão para o Novo Horizontino. O Palmeiras, é claro, segue a sua programação, como eu passei para vocês. Essa viagem acontece amanhã de ônibus e a grande preocupação, é claro, é o atacante Vitor Roque, que segue realizando um cronograma individualizado para estar 100% no domingo, para ser titular e para jogar os 90 minutos. Michele. Beleza, Marina. E aí, Alex Miller, como que você vê essa viagem do Palmeiras, Garrafa também? Olha, eu confesso que eu fiquei fazendo até umas contas, né, de tempo de viagem e eu fiquei na dúvida. Então não estou nem aqui criticando a estratégia do Palmeiras, mas eu confesso que eu estranhei um pouquinho, né? O que seria melhor? Ficar 7 horas dentro de um ônibus até chegar em Catanduva, por mais que o ônibus seja aquele ônibus leito, que os jogadores deitem, vão deitados como se estivessem numa cama, mas são 7 horas dentro de um ônibus. Ou seria melhor pegar 40 minutos de avião até Rio Preto e depois mais 1 hora e pouco de ônibus? Mas quanto tempo, me desculpe, Alex, mas quanto tempo demora para você pegar esses 40 minutos de avião? Se for voo fretado e não precisar ficar tomando chá de cadeira na sala de embarque, aquele voo fretado que você entra e já entra no avião e vai embora, é tudo isso não sei custa, se dá 7 horas, né? Mas o avião da tia Leila, normalmente ele sai de Sorocaba. Tá, não sei. Né? Aí você faz uma Mas viagem pode ser. você faz uma viagem até Sorocaba. Aí, pá, avião, não sei o quê, blá, 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 daqui a pouco desce lá, depois mais 1 hora, sabe? Acho que eu não vejo nenhum problema, não. Não, eu também não estou falando nem que eu estou vendo problema, eu só estou tentando, assim,
pensar junto com vocês que Até estão nos porque assistindo. Novo Horizonte, né, não tem um aeroporto Não, que não tem. comporte o Seria avião. Rio Então, Preto. seria Rio Preto, uma outra cidade, aí tem um deslocamento Sim. também de 1 hora. Então acho que o planejamento foi legal. Eu volto e meia, vou pra Londrina, lá vou pra Cambé e vou no leito cama. Pô, velho, na boa, você vai dormindo assim. Então, é uma eu delícia. quando pego o ônibus assim pra viajar, começa a dar um pouco de enjoo depois de um certo tempo. É que são 7 horas, não é são cansativo, 2, 3 horas, entende? Aí dói a lombar porque eu fico sentada, aí tem Daqui que... pra Londrina entendeu? eu vou, são 8 horas de viagem do ônibus, vou dormindo que Aí de nem repente bebê, pega tranquilo. um trânsito. Eu acho que se tivesse oportunidade de avião, sendo até que a tia tem um avião, mas de avião, gente. Mas o avião não sai da academia, gente. Sai lá em Sorocaba, aí tem viagem, trânsito, essa Castelo pra você chegar até Barueri. Mas vai um dia antes, né? Vai. Enfim, acho que tá tranquilo, Acho que é o seguinte, a Marina tá lá na sala de troféus do Palmeiras, né? O Novo Horizontino pode ser campeão? Pode. Novo Horizontino, a gente vai falar mais sobre o jogo, o Novo Horizontino tem capacidade de ser campeão, possibilidade. É mais longe que joga na Barretos. sua casa. Mas aproveite que já está aí na sala de troféus. Marina, pede para deixar separado um lugarzinho aí, porque o troféu do Campeonato Paulista vai para a sala de troféus do Palmeiras. Ah, é. Isso, canta a vitória antes da hora. Eu tô emitindo minha contra o opinião, Novo não vou Horizonte. ficar em cima do não, muro. Você não, pra você, qual a porcentagem de chance do Palmeiras? 90-10. Ah, garrafa. 90-10. Isso, deixa os jogadores entrarem com essa Garrafa ideia. tá de sacanagem. Não tô de sacanagem. Lógico que tá. Vai, Não vai, vai, pode, não vem gente. esse papinho de zica Lógico que invertido. Eu tô dando a minha opinião, 55, 90-10. 45. Primeiro que não é invertido, é reverso. Reverso. Segundo, pra mim é. segundo, que você tem que pensar Ah. que o Novo Horizontino foi a melhor campanha, tá invicto a 14 jogos. Invicto dentro em de casa. casa. Vai ter a volta do Rômulo, que Mas é vai o seu ser melhor vice-campeão. jogador. Que seja. Aí você pode ter a opinião e um palpite. É isso. Mas falar 90-10, 90-10, um panorama desse 90-10. não combina com a realidade do futebol de hoje. Não combina. 90-10. verdade. E o Palmeiras, se perder esse título, a cobrança tem que ser feita sim. Ah, tudo bem. A cobrança Eu tem que ser também feita, porque a vantagem é muito grande. Pelo investimento, pelo time que tem, pelo resultado que conquistou aqui, pelos jogadores que tem. O Palmeiras tem se dado ao luxo de ter John Arias no banco. Pra Claro, mim, claro. é uma loucura, uma insanidade. Eu Olha lá, acho que, você inclusive, falou, ó, o lugarzinho ali já pode tá pôr ali, do ó. lado lá, ali em cima, ali, ó. Pode colocar ali. Já tem lugar Pode ali, separar. ó, já E tem- isso não é nenhum desrespeito a Novo Horizonte, ao trabalho feito pelo Novo Horizontino, mas eu entendo que é muito difícil. Se tivesse arrancado aqui um empatezinho, né? Aí você ainda poderia falar, não. Mas, ô Garrafa, se o Novo Horizontino fizer 1-0, vai pra pênaltis. Ah, se. É. Se minha mãe fosse homem, eu Eu teria tinha dois dois pais, pais, não gente. sei se Não, vocês você são teria aí. nascido. Você sabe, eu dou um jeito. Nasce de outro jeito, meu pai assumia lá, sei lá, vamos fazer qualquer outra Bom, coisa. seguinte. Ai, esse programa hoje vai dar o que falar. Ai, ai. Você viu com antecedência aqui no Gazeta Esportiva a gravação do anúncio da contratação do inglês Lingard no Corinthians? Olha lá a foto que a gente divulgou aqui em primeira mão na segunda-feira, porque é o seguinte, você fica ligado aqui que a gente pauta toda a galera, nossos colegas jornalistas. A Gazeta sempre tem exclusividade para vocês. Então hoje, o Corinthians finalmente anunciou a chegada do jogador de 33 anos. Tocaram a sirene? Vamos ver um trecho do vídeo do anúncio que o Corinthians divulgou hoje pela manhã? Ô senhorinho do pé de rato, toca a bola, meu irmão! Bora jogar. Fish and chips? Dogão. Obrigado. Aí ela falou assim, fish and chips, peixe em fritas. Aí ele falou o quê? Não, eu não consegui escutar. O que eles falaram? Dogão. Ah, ele falou dogão. Dogão. Ele quer comer um dogão, aqueles Osasco, dogão. então. Tinha no centro da cidade, eu sempre comi um dogão com tudo. Põe tudo dentro do dogão. Fala, gostou do anúncio? Anúncio que foi antecipado aqui no nosso Gazeta Foi. Esportiva, Pelo né? menos o... Nessa foto aí. É, exatamente. A Nesse estratégia momento. do anúncio foi antecipada aqui, né? A gente acabou Bem publicando legal o lá no anúncio, telão, hein? né? Bem legal. E acho que é válido nesse momento que as redes sociais, né?
elas acabam influenciando demais aí o torcedor, ó, essa imagem aí, imagem exclusiva que a gente teve, quando eles estavam preparando o vídeo e agora veio a público. E eu acho que é muito válido. Eu tenho uma interrogação muito grande do que o Lingard pode ser ou não para o Corinthians. Esses 33 anos, a gente discutiu no Mesa Redonda no último domingo, né, Alex? 33 anos para um jogador que não atuou no futebol brasileiro é diferente de 33 anos para um jogador que atua no futebol brasileiro, que joga quase que dia sim e dia não. E que já conhece, ou que já conheceu o nosso futebol e está voltando. Então, talvez com 33 anos, a rodagem dele não seja tanta. Ainda a máquina pode estar em bom funcionamento e ele, com a qualidade que tem, que não vinha aplicando em alto nível agora, né, ele acho que pode, de repente, ser uma peça útil e interessante para o Dorival Júnior. Mas eu quero observar, eu não estou vendo com tanto pessimismo, não como alguns, a chegada do Lingard. Acho que pode acabar agregando. O Alex, o Lingard não joga há 3 meses. Você acha quanto tempo para ele entrar no ritmo e poder jogar? Acho que isso depende muito do organismo de cada um, da fisiologia de cada um. Mas eu estou com garrafa nessa em relação ao otimismo ou pessimismo. Eu também não estou pessimista. Acho que é um jogador que, pela idade que tem, pode acrescentar algo ao Corinthians. Agora, quanto ele pode acrescentar, a gente não sabe. Ninguém sabe. Nós vamos ver em campo ele se adaptando ao ritmo do futebol brasileiro, que é bem diferente da Coreia do Sul. Sim. Ele ficou 2 anos lá, né, se ambientou ao futebol e à realidade da Coreia do Sul e vai ter que fazer isso aqui também no Brasil. Quanto tempo vai levar para ele fazer isso? Ninguém sabe. E não é para jogar todo dia, né? O próprio Memphis não joga toda vez que o Corinthians joga, o Memphis tem vezes que não joga. Uma vez que não pode jogar o Memphis, você tem o Lingard como opção, num aspecto nem tão técnico, mas um aspecto de experiência. Então, acho que é um cara que pode chegar e agregar para o time corintiano. Sobre a pergunta que você fez ao Alex, me permita colocar aqui uma situação, né? Quanto tempo ele pode voltar, ficar à disposição já para estrear? Nas tratativas, a informação que eu tenho é que o Dorival conversou com o Lingard. E a pergunta feita é, como é que você está fisicamente, né? Para o Dorival ter um entendimento de quando ele poderia contar. E o sinal foi verde do Lingard. Ele falou, ó, minha última partida foi, como disse a Michele, há quase 3 meses, mas eu tenho treinado, eu entendo que eu já chego para ficar à disposição. Então isso até motivou o Dorival. Vamos ver se isso vai se confirmar no dia a dia. A última partida dele foi no dia 10 de dezembro e ele fez gol, tá? Então quase vai completar 3 meses. Hoje é dia 6 de março, então dia 10 de março completa 3 meses que ele não tá jogando. Mas no último jogo ele fez gol. Com as imagens, né, assim, não parece que o jogador está em forma. Claro que as imagens, né, podem mentir, não confirmam, tá fora né? do peso. Mas assim, não é um cara que sem ritmo de jogo. Agora, a minha questão é a seguinte, o Zaccaria tá treinando há 4 semanas já com o Corinthians. Será que não vai jogar contra o Coritiba aí, semana que vem? Ele já está, a informação que ele estaria já apto a ficar à disposição. Ó, essa é uma contratação que me chama um pouco mais a atenção no aspecto de, não sei se vai dar certo, vamos aguardar, mas essa rapaziada que chegou tem que ficar à disposição, porque senão... É isso. Bom, aproveitando que o assunto foi o mais recente reforço do Corinthians, eu estou curiosa para saber se o clube ainda quer mais algum reforço. E quem vai responder é o repórter Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Fala pessoal, bom, como vocês viram, o Lingard chegou no timão, mas o Corinthians quer mais reforços, isso mesmo, informação aqui da TV Gazeta, o timão sabe que a janela para negociações internacionais fechou dia 3 de março, porém existe uma janela de exceção concedida à CBF aos clubes brasileiros e ela permite que os clubes por aqui possam contratar jogadores que atuaram em qualquer campeonato estadual. Isso vale até o dia 27 de março. Além daqueles jogadores que estão livres no mercado, como por exemplo o atacante inglês Jesse Lingard. Portanto, senhores, essa é a informação. O Corinthians vai tentar, dentro destas condições, jogadores que disputaram estaduais e jogadores livres no mercado, tentar reforçar o elenco, tentar dar opção a Dorival Júnior. E o foco, a prioridade é um jogador de área, alguém que possa suprir uma eventual ausência do Yuri Alberto, mas que não seja tão estático, tão pivô quanto o Pedro Raul e nem tão jovem quanto o Gui Negão. Volto com vocês. Bom, aí precisa mesmo, né? Porque não tem substituto ali pro Yuri Alberto, né? Ficou provado isso agora com a contusão do Yuri. Aliás, parabenizar o Yuri Alberto, gente. Esse cara no passado não tão distante foi tão criticado.
né? E o que ele foi de profissional, ele está praticamente à disposição. A expectativa era de 8 meses. Não, de 8 semanas. De 4 a 8 semanas, né? Meses, Para ele se recuperar. Em 4 semanas ele já está ficando à disposição. 18 dias. Isso não é novidade, não é a primeira vez. Então, só fazer essa ressalva, ele fez trabalho em 4 períodos, ficou no clube lá, se internou para ficar à Isso tem disposição. nome, dedicação. É isso, profissionalismo. Então, vale ressaltar isso. E ficou provado que na ausência dele, o Corinthians sentiu demais. O que o Dorival tentou fazer sem o Yuri Alberto não funcionou. Então o Corinthians, dentro da sua possibilidade, olhando para o mercado com janela fechada, mas jogador que possa estar livre no mercado pode chegar, o Corinthians está tentando fazer alguma coisa, porque o Dorival precisa dessa peça, Alex. Precisa muito, né? O Guinegão apareceu ano passado mostrando qualidade, mostrando personalidade, mas deu uma queda de rendimento, né? Ele não conseguiu manter e aproveitar as outras chances que apareceram para ele. Que é natural, Alex, claro eu acho, que pela idade, lógico, né? Sem dúvida nenhuma, não estou aqui nem Claro. falando que o Guinegão não tem futuro, nada disso, mas a realidade aponta para uma queda de rendimento momentânea do Guinegão. E com a ausência do Yuri Alberto, fica mais do que evidente a necessidade do Corinthians ter também um centroavante de mais experiência no seu elenco, mas também com qualidade. O Pedro Raul tem experiência, mas não consegue mostrar a qualidade necessária e suficiente para suprir eventuais ausências do Yuri Pedro Alberto. Raul e Corinthians Não combinam, é né? que nem água e óleo, não deu certo. Né? Pedro Raul foi pro Ceará, acabou fazendo seus gols, voltou pro Corinthians. Não dá certo. Você conversa com o torcedor corintiano, e fala o nome do Pedro Raul, eles ficam arrepiados, né? Quando o Pedro Raul foi bater o pênalti, decisão de pênalti do Corinthians, e recentemente acho que foi... Há quanto tempo ele tá no Foi agora nas Corinthians? semifinais do Portuguesa. Paulista. Corinthians e Portuguesa. Gente, o que tem de vídeo na internet, tinha gente que saía da sala. O Pedro Raul vai bater o pênalti e tal. Então, Pedro Raul e Corinthians é água. Mas você lembra o Yuri Alberto e óleo. também, como era? Não, mas nem compara. A galera cara. fazia Pelo um monte de amor vídeo de do Deus. Yuri Alberto, por hein? favor, aí não, Michele, nem E compare. o Corinthians esse ano não tem só os campeonatos aqui, tem Libertadores também para disputar. Michele, Por assim- isso precisa se reforçar. E só para dizer mais uma coisa, a média de gols do Timão com o Yuri Alberto é de 1,2 gols por jogo, ou seja, todo jogo tem um gol. Sem ele, caiu para 0,75. Ou seja, não é todo jogo que tem Cada gol. 4 jogos, um não sai gol. Exatamente. Você vê como... Assim, e gente, o Yuri Alberto é um grande diferencial para diferença. esse time do Corinthians. Isso está inquestionável. É um cara identificado com a torcida corintiana. É um cara jovem Mas não foi ainda. sempre assim. Michele, ele Muita tem gente personalidade. É isso. espinafravam o Yuri Alberto. Mas ele também não Mas dava ele- motivo, Ele não dava motivo. tropeçava, Lógico. pisava na botinha, não tinha? Claro que tinha Tinha motivo. tirava um sarro. Mas é muita gente internet Gente, lacrando e o não cara. foi um mês. E ele aguentou, Michele. Não foram 2 meses. Michele, ele foi aguentou. ano, hein? Diferentemente do William, que nasceu no terrão, né? Quando foi pressionado nas redes sociais. Foi embora. Né? Foi embora. E assim, pelo amor de Deus, não estou defendendo ameaça. Todos os jogadores recebem ameaça que a gente é frontalmente contra. Mas o William, que nasceu no próprio Corinthians, tá pegou a gente, malinha e foi embora. O Yuri apanhou na rede social e todo mundo sente falta do Yuri Alberto. Então, Resiliente. o Yuri Alberto realmente tem o meu respeito, é uma peça fundamental. E sobre Pedro Raul, respeito demais o Pedro Raul, né? Mas se precisar... É um se bom for- filho, é um bom amigo, uma boa pessoa. Então, né? Boa isso do Yuri Alberto. Boa pinta. Ele é. Um homem alto, né? Um homem Deixa eu alto. ver, Mas põe se aí. for vamos ver. preciso, pode colocar um laço naqueles concessionária e entregar para quem quiser. Mas No ó, Corinthians não ô, dá Garrafa, certo. vocês falaram isso já do Yuri Alberto. Não, Vocês sem falavam isso do Yuri comparação. Alberto. Eu nunca falei isso. Nunca Ó, você... quando o Yuri Alberto Não. falhava, que ele chutava, Michele, ele entrava o na Pedro área e Raul não tem tropeçava. jeito. É água Gente, e ó, óleo. demorou pro Yuri Alberto ser aceito como é hoje, pra ser essa realidade que é hoje. Já é a segunda passagem Pra do Pedro mim, Raul, ele tinha que ir Michele. pra seleção brasileira. Ele Vocês teve- não podem ele- descartar uma pessoa. Não estamos descartando. Estou dizendo que Se- dentro se- do Corinthians... Podiam ter descartado o Yuri Alberto Michele, com 6 dentro meses. do Corinthians não dá pro Pedro Raul, gente, com todo respeito ao profissional e à pessoa. Não dá, não deu química. Essa é a sua Não opinião. deu química. Claro que é a opinião dele. É a minha opinião. E eu ratifico e confirmo em cartório, se preciso for. Bom, agora tá na hora do São Paulo no Gazeta Esportiva. Boa noite, Marcelo Bazejo, meu querido. O técnico Crespo testou uma nova opção na lateral esquerda, é verdade? É isso, Michele. Boa noite para você. O São Paulo segue se preparando para o jogo contra a Chapecoense, quinta-feira no Canindé.
E a novidade é o lateral direito Moreira, que está de volta ao elenco, só que o técnico Hernan Crespo vem utilizando ele numa posição diferente. Conforme apuramos, na atividade de hoje, Moreira foi testado como lateral esquerdo. A gente lembra que o Moreira, desde as categorias de base, sempre se destacou pela sua versatilidade, joga na direita, joga também na lateral esquerda, atua como volante. Até por isso, o técnico Hernan Crespo também planeja observá-lo atuando ali no meio-campo, exercendo a função de volante. Resta saber se ele vai conseguir convencer a comissão técnica de que pode ser útil à equipe, até porque ele estava emprestado ao Porto, mas o Porto não quis exercer a opção de compra. Ele sempre vem sofrendo com bastantes lesões, então é uma grande dúvida. Será que o Moreira vai conseguir performar? Vamos aguardar, porque tem muita coisa para acontecer ao longo desse ano. Devolvo para vocês aí no estúdio, já estamos de volta com mais informações do Tricolor. Obrigada, Based. O que você acha do Moreira, Alex? Não sou muito empolgado com o Moreira, não, né? Porque Mas você se empolga com algum lateral do São Paulo? Também não. Ah, bom, então partindo daí, eu acho que é aí que tem que ser a régua pra gente medir. O São Paulo tem dois laterais na esquerda, né? Ele tem o Enzo e tem o Wendel. E o Moreira é lateral direito e está treinando na esquerda para ser a terceira opção, sendo que na direita já existem 3 jogadores também. Tá certo que o Cédric pode estar de saída, né? Mas já tem o Mike, que é revelação, tem o Lucas Ramon, que veio do Mirassol, que é bom jogador. Então, eu não sei, o Moreira voltou do empréstimo lá de Portugal para ser mais um reserva aí no elenco do São Paulo, e talvez segundo reserva ou até terceiro reserva. Por isso que eu não me empolgo, assim, sabe? O Moreira está treinando na lateral. Pô, mas tem 2 na frente dele. Ele me arranca suspiros? Não arranca suspiros, mas eu não tenho essa visão do Alex Miller, não. Eu penso um pouco diferente. Para a realidade do São Paulo... Não pode isso, tem que pensar como eu. Negativo. Como assim? Para a realidade... Tem que pensar como eu. Vocês parem. Para a realidade do São Paulo, eu entendo que pode ser um bom jogador. A questão é, como você disse, Alex, que ele tenha uma sequência, coisa que ele não teve nem aqui nem na Europa por lesões. Se tiver uma sequência, nos jogos que eu vi quando ele estava atuando pela lateral direita no São Paulo, ele vinha bem. O problema era a série de lesões. E aí depois se recuperou e foi para a Europa. Agora ele volta. Então, hoje, tendo a régua do São Paulo, todas as dificuldades que tem, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o Alisson, eu não consigo entender o Alisson fora do São Paulo, mas isso a gente discute depois. Então, pelos problemas que o São Paulo tem, assim como outras equipes, aspecto financeiro, você ter mais uma opção, um jogador que pode jogar pelas duas, eu entendo que de repente vou apostar nessa volta aí do Moreira. Sérgio, eu tenho uma pergunta para fazer para você sobre o Alisson. Tem novidade a respeito do volante? Ele vai embora mesmo, é isso? Vai para o Rio de Janeiro? Vamos lá, Michele. O Alisson já estava no Rio de Janeiro, foi anunciado há pouco pelo Fluminense nas redes sociais, empréstimo até o fim da atual temporada. E para que esse empréstimo fosse viabilizado, o São Paulo abriu mão da compensação financeira de R$1 milhão que havia exigido ao Corinthians, porque no entendimento da diretoria, o Fluminense, diferentemente do Corinthians, não é um rival histórico do clube, portanto, eles decidiram facilitar a saída do Alisson, até por entender que não havia mais clima entre o Alisson e a torcida. O Fluminense tem o técnico Luiz Ubeldia, né, no comando da equipe, que já trabalhou com o Alisson e aprovou a chegada dele. Apesar de o São Paulo não receber esse R$1 milhão de compensação do Fluminense, o Fluminense vai arcar com 100% dos salários do atleta e também, se utilizar o Alisson contra o São Paulo, a multa é de R$2 milhões. Tem também uma opção de compra de €2,5 milhões, aproximadamente R$15 milhões, se o Fluminense quiser adquirir Alisson em definitivo ao fim do empréstimo, viu, amigos? Puxa vida, mas o São Paulo cobrava do Corinthians esse valor de R$1 milhão, aí para o Fluminense não. Mas tem os R$2 milhões caso jogue contra o São Paulo. Aliás, esse negócio de botar cláusula, eu acho muito chato, porque o jogador nunca joga contra esse time. Fala, Alex. Uma cláusula de R$2 milhões, e não de R$1 milhão, como é o padrão para esse tipo de negociação. R$2 milhões. Ou seja, dificilmente o Alisson vai enfrentar o São Paulo. Mas eu acho que foi a melhor saída para todo mundo. Porque o Alisson no São Paulo não tinha mais ambiente, não com os companheiros, com os jogadores, mas com a torcida, né? Desde que ele foi flagrado passeando pelo CT do Corinthians antes de assinar o contrato, e aí não deu certo a transferência, o torcedor não aceitou mais o Alisson de volta. Ele estava treinando, mantendo a forma, mas dificilmente ele seria aproveitado pelo Crespo. E aí surge o Fluminense
como uma grande possibilidade para o Alisson retomar sua carreira num time que hoje é bem melhor do que o São Paulo, inclusive. Ele pode brilhar no Fluminense, que tem um grande elenco. Para mim, o Fluminense, inclusive, vai brigar por títulos neste ano, tá? Num nível muito bom, um elenco muito bom, um banco de reservas muito bom. E o São Paulo se livra desse estorvo que seria carregar junto consigo um jogador que não iria jogar e ainda pagando o seu salário, que não é coisa pouca. Então, foi bom para todo mundo. Assim, esse raio-x que o Alex fez da saída do Alisson, eu concordo com ele, porque ficou sem clima. Só que não poderia ter chegado onde chegou, na minha opinião. Né? A pergunta que eu faço é, quem foi um dos principais jogadores, né, naquele time do São Paulo, campeão da Copa do Brasil com o Dorival? Alisson, não é? Aí, me causa estranheza o Alisson, por exemplo, ter o interesse de quem? Do Dorival. O Dorival trabalhou com ele, né? Tentou levar ele para o Corinthians. O Zubeldia, que é o técnico do Fluminense, trabalhou com ele. É verdade que o Alisson teve algumas lesões no período do Zubeldia, mas o Zubeldia, conhecendo o Alisson, quis trabalhar com ele. E quem tinha o Alisson nas mãos, que era o Hernan Crespo, e que não tem um elenco, eu não estou falando de time, tá? Não tem um elenco assim, de tanta quantidade. Tanto é que o Fluminense como é que você pode abrir mão do Alisson? Por que o Alisson não jogava com o Hernan Crespo? Essa é uma pergunta que para mim está sem resposta. De qualquer forma, sorte para o Alisson lá no Fluminense. É porque o Alisson não é o Luan, você entende? O Crespo gosta do Luan, ele não gosta do Alisson. Então, na opinião do Crespo, ele tem o Luan, pode descartar o Alisson. Eu entendo ele jogou bastante ano passado. Eu entendo o que você está falando, Garrafa, eu concordo com você. O problema é anterior à ida do Alisson ao CT do Corinthians. Ele só foi ao CT do Corinthians porque o Alisson não iria ser aproveitado pelo Crespo. O Crespo não quis. Então, eu realmente estranho, ele se machucou, é verdade, ele ficou um tempo parado, se recuperando, depois voltou, não na mesma forma como ele tinha estado no São Paulo, na campanha vitoriosa, enfim, mas é um bom jogador. E eu também não abriria a mão do Alisson naquele momento em que ele acabou tendo a oportunidade de jogar no Corinthians. Deu errado, ele se precipitou, já disse isso aqui, para mim o Alisson errou demais ao se expor publicamente visitando o CT do Corinthians antes da assinatura do contrato. Hoje em dia é preciso você ficar respaldado em todos os aspectos. Quem mostrou? Ele filmou? Alguém filmou? Teve imagem dele lá no CT. Não deviam divulgar essa imagem, né? Aí você também... Não, porque a imprensa não tá lá dentro. A imprensa não tá todo dia no CT do Corinthians. Sempre tem um celular maroto por aí. Mas assim, alguém fez uma sacanagem aí, porque ele não foi lá mostrando nos stories do Instagram dele. Entendeu? Tem uma coisa estranha aí no meio disso tudo, porque não foi feita uma cobertura da ida dele lá. Por quê? Quem que divulgou? Por que isso foi divulgado? As câmeras internas? Isso aí acabou queimando ele com a torcida do São Paulo. Verdade. Bom, mas tem um assunto que está dando tanto pano para manga. Olha a demissão do técnico Felipe Luiz. Tá dando o que falar lá no Flamengo. E a gente vai colocar no ar agora um novo áudio vazado do presidente do clube, Luiz Eduardo Batista Albap, numa reunião com conselheiros do Rubro Negro. É melhor você tomar a decisão hoje do que amanhã. Por mais que incomode os torcedores. Eu não posso ser só torcedor. E dentro de mim também tem um torcedor. Eu tenho uma responsabilidade com a instituição. E quando está indo, a gente quer vencer, vencer, vencer. Então, dentro desse preceito, olhando no espelho para mim mesmo, está absolutamente claro que isso estava muito em risco esse ano. E eu acredito que eu tenho que tomar uma decisão por qual os senhores me elegeram. Esse é mais um áudio vazado nesse clima de turbulência. O Flamengo está disputando domingo a grande final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Vai ser um Flu-Flá, né? Porque é domingo, 6 da tarde, o Rubro Negro encara o Fluminense, jogo único para decidir o campeão estadual. E o jogo marca a estreia do técnico Leonardo Jardim. Gente, é o seguinte, caiu tão mal essa demissão, inclusive internamente, dentro dos conselheiros do Flamengo, que agora estão tendo que se explicar. É Boto que fala, é BAP que fala, é áudio que vaza. Então, assim, a situação ficou bem indigesta, mais áudio que vaza, porque esse é o segundo áudio que vaza. Aliás, eu acho que quando ele manda no grupo, ele já sabe que vai vazar. Já grava o áudio sabendo que vai vazar, porque já vazou um agora, faz um dia. Fala, Garrafa e Alex. Assim, eu penso da seguinte forma, o Flamengo tem o direito de escolher o seu técnico, o presidente tem o direito de trocar de treinador. O modus operandi é que não caiu bem para mim, Alex, né? O que fizeram com o Felipe Luiz não é digno, sabe?
dá incômodo, né? Esperaram esvaziar o Maracanã, a imprensa sair do Maracanã, a torcida sair do Maracanã, e às 2 da manhã comunicaram o Felipe Luiz e o expuseram a comandar a equipe contra o Madureira, o expuseram a dar uma entrevista coletiva com ele não sendo mais técnico do Flamengo, já demitido, sem ele próprio saber. Então, realmente mostra o nível de profissionalismo que, entre aspas, né, que a diretoria do Flamengo tem com seus profissionais. A diretoria de qualquer clube tem todo o direito de mandar embora, de contratar, de ter quem quiser no seu grupo de trabalho. Então, a gente não está nem falando que a diretoria do Flamengo não deveria ou não poderia fazer isso. De acordo com alguma análise que foi feita, a gente não sabe também se havia problema interno entre Felipe Luiz e as pessoas do departamento profissional de futebol. Muitos comentavam de que ele não tinha muito ambiente com o Pedro e que alguns jogadores tomaram as dores do Pedro e que estava um pouco ali rachada a situação. Então tem muita coisa que às vezes a gente não sabe aqui fora e que acontece dentro de um time de futebol. Então são conjecturas que a gente acaba colocando. Agora, é claro, e aí eu concordo com você, que a forma como foi feita essa demissão não foi a melhor, não foi adequada. Em cima disso que você falou, o cara dirige um time, acaba ganhando por 8-0 e 1 hora depois do jogo, depois da coletiva do treinador que não sabia que ia ser demitido, o Flamengo simplesmente anuncia a demissão e dizem que comunicaram o Felipe Luiz numa conversa de 1 minuto ali depois do jogo. Uma coisa muito rápida, ó. Você não tá mais. Menos não faz de 1 mais minuto. parte. E não... pode se tornar, caso o Flamengo seja campeão domingo, poderia se tornar o técnico mais vencedor da história. Ele vai se tornar porque esse título também está no currículo do Flamengo. Felipe Luiz. Não é porque ele não estará no comando do time na final. Conta, claro. Ele fez a campanha inteira. Por causa de um jogo ele não vai ser considerado campeão carioca, ele também assume o título. Em relação ao elenco, a gente sabe que quando o elenco não está feliz com o técnico, o elenco não joga, o elenco não funciona. As informações que eu tenho é que caiu uma bomba isso aí dentro do elenco, o próprio elenco não gostou da atitude e não teve a oportunidade de se despedir, inclusive no dia do jogo do Felipe Luiz. Ele foi lá no CT pegar as coisas dele e tudo mais e aí conversou com os jogadores. Então, acho que se tivesse uma situação ruim entre técnico e elenco, o Flamengo não estaria chegando à final. Só para deixar claro, Michele, eu não falei que tinha isso, eu falei que a gente pode conjecturar uma situação que para explicar uma demissão dessa, de repente pode ser que internamente ele não tinha ambiente. Primeiro, o Felipe Luiz, ele foi contratado, ele veio da outra gestão. Sim, da outra gestão. Essa atual gestão engoliu o Felipe Luiz. O Leonardo Jardim já havia sido tentado em outra oportunidade. Ele era um cara livre no mercado. O Tite estava balançando no Cruzeiro, ainda está balançando no Cruzeiro. Sim. Se perde o Campeonato Mineiro no final de semana, muito provavelmente, talvez o Cruzeiro voltasse a carga em cima do Leonardo Jardim. Então, a diretoria do Flamengo entendeu desse modo que não tem cabimento nenhum, demitir o Felipe Luiz e já ter acertado, inclusive, com o Leonardo Jardim, que prometeu que não dirigiria nenhuma equipe no futebol brasileiro que não fosse o Cruzeiro. Só como curiosidade, 10 segundos. Desde que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, há mais de 5 anos, o Leonardo Jardim é o 10º técnico do Flamengo. Só uma curiosidade. Pois é. Bom, o torcedor palmeirense tem vivido um início de ano atípico, né? Sem contar o Allianz Parque. E mesmo depois da troca do gramado, pode ser que essas ausências se repitam ao longo do ano. Uma casa de espetáculos, mas nem sempre do Palmeiras. Os shows no Allianz Parque são uma velha dor de cabeça do torcedor e do clube. E neste ano não será diferente. Por enquanto, 15 apresentações estão previstas para acontecer no estádio ao longo de 2026. O calendário do futebol brasileiro ainda não está completamente definido, mas o risco de o Palmeiras ter de abrir mão de sua casa mais vezes não é pequeno. O Palmeiras se acostumou a ter o Allianz Parque como sua fortaleza. O caldeirão formado na Casa Alviverde quase sempre surte efeito. Mas é aqui a mais de 30 quilômetros da Rua Palestra Itália que o Palmeiras encontrou uma alternativa para os shows em seu estádio. A capacidade de público é menor. A distância da capital paulista é outro fator que joga contra a utilização da Arena Crefisa Barueri.
Em jogos com menos apelo, o Palmeiras não tem emplacado bons públicos no estádio. Resta ao palmeirense torcer para que o Allianz Parque esteja disponível quando novas decisões chegarem. Bom, não é a mesma coisa Barueri e Allianz Parque, a gente sabe, né? O próprio Alexia comenta muito isso ontem, Matheus Carriere falou a mesma coisa. São 15 datas, Alex. Isso é... Qual o nível de prejudicial pro Palmeiras? É um nível grande, Prejuízo, nível alto, né? Primeiro financeiro, né? O Palmeiras perde muito dinheiro de bilheteria, as rendas batem aí perto de 1 milhão, às vezes nem isso na Arena Barueri, e no Allianz Parque chega lá 3 milhões, 4 milhões, dependendo do jogo, então tem perda de dinheiro, menos pessoas vão ao estádio, a localização é muito mais complicada do que o Allianz Parque, o jeito de você chegar, onde parar carro, os estacionamentos em volta da Arena Barueri, R$150 para parar o carro. Nossa, que isso. Então, são vários fatores que, se você começa a juntar, dificultam o torcedor aí ver um jogo lá. Por isso que só lota em jogo decisivo mesmo. Porque para pagar tudo isso, não é qualquer um que tem condição de chegar e desembolsar ali 150 de estacionamento. Se você vai com uma pessoa da família, você vai com 2 filhos, ou vai com, um casal e um filho, 2 filhos, imagina quanto que você não vai gastar de ingresso, de estacionamento, ou vai pegar uma água e uma pipoca, ou vai ter dificuldade no transporte público, porque é bem mais difícil chegar lá do que chegar no Allianz Parque. Então, é complicado, só que o Palmeiras tem esse acordo com a W Torre por 30 anos, né, vai até 2044. Ixi, demora. Demora e tem que e já se acostumou, na verdade, não é que tem que se acostumar. A gente sabe que é assim e o Palmeiras vai driblando do jeito que pode essa situação. E existe sempre uma preocupação e um acordo entre o Palmeiras e a W Torre para que, em momentos de finais, de jogos decisivos, possa haver ali uma flexibilidade para que o Palmeiras sempre possa usar o Allianz Parque. Para mostrar que esse número é expressivo, quantas rodadas tem o turno do Campeonato Brasileiro? 19. 19. São 15, é quase um turno inteiro. Claro que isso é dividido em todas as competições, mas é quase um turno inteiro do Campeonato Brasileiro você jogar no seu estádio. É um número emblemático, mas eu não sei qual foi o acordo firmado, né, como é que funciona isso, se tinha o número de shows e tal. Acho que isso pode ser levantado lá pela direção, mas o que está acordado tem que ser respeitado. O Palmeiras, ele não gastou nenhum real para a construção do seu estádio e está tendo que pagar, tem que pagar de alguma forma, ou é com dinheiro ou com esse ônus de muitos jogos ficar sem a sua casa. E vai se ajeitando em Barueri. Aliás, o Palmeiras em Barueri, é verdade que muito mais pelo Campeonato Paulista, né? Ele vem invicto, né? Em Barueri. Tem o mesmo tipo de gramado, mas perde tudo isso que o Alex falou, essa atmosfera, o clima do seu estádio, mas tudo na vida tem o seu preço, né? Faz parte. Bom, a gente volta para o Allianz Parque para falar mais um pouquinho do Palmeiras e o assunto agora é o goleiro Carlos Miguel. O que você separou do jogador pra gente? Pois é, Michele, a gente aqui na sala de troféus do Palmeiras tem uma área reservada só para os goleiros, porque, claro, o Palmeiras é um grande descobridor dos arqueiros aí, tem vários nomes aqui, tem Marcos Veloso, Oberdan Catani, Jailson, o Everton, que saiu agora para justamente a chegada do Carlos Miguel. Carlos Miguel, que foi um personagem importantíssimo no jogo da ida da final do Campeonato Paulista, porque defendeu o pênalti batido pelo Robson, foi no meio ali do gol, ele defende, foi o primeiro pênalti dele defendido pelo Verdão, inclusive, e ele, se entrar em campo no domingo, como tudo indica que irá, vai igualar os 26 jogos que ele tem com a camisa do arquirrival, do Corinthians. Sim, antes de Nottingham Forest, ele estava no Corinthians, toda aquela história que a gente já falou por aqui. E eu resolvi trazer para vocês, a TV Gazeta Esportiva resolveu trazer aqui um debate. Nos 26 jogos que ele teve com a camisa do Timão, posso falar isso aqui, né? Estou na sala de troféus do Palmeiras. E esses 25 com a camisa do Palmeiras, onde ele está sendo melhor? Vamos lá, então, fazer esse comparativo. No Corinthians, foram 26 jogos, 23 como titular. Lembrando que ele teve uma sequência de 14 jogos, em que ele pegou bastante ali e tal, tudo mais. Foram 17 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, com aproveitamento de 73%. No Palmeiras, atualmente, ele tem 25 partidas, todas como titular, com 15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 66% de aproveitamento. Olha que interessante também, ele tem esse pênalti defendido pelo Palmeiras,
Palmeiras, também tem um pelo Corinthians e um pelo Nottingham Forest. E aí, onde ele é melhor? Bom, pelos dados ali, foi melhor do Corinthians, Pra mim, ele é melhor no Palmeiras. Ele é melhor no Palmeiras, no Nottingham Forest. Ele não tem história no Corinthians. Gente, não esquece esse negócio de Carlos Miguel. Tem que esquecer que o Carlos Miguel passou pelo Corinthians. Por que eu tô falando isso? Porque ele não quis jogar no Corinthians. Ele abriu mão do Corinthians, um direito dele. Parece aquele que fica querendo falar do antigo namorado, né? Então, acabou, assim, né? Essa história acabou. Que história ele tem no Corinthians? Foi campeão pelo Corinthians? Não foi. Né? Foi decisivo em algum grande jogo para o Corinthians? Não foi. Esses números que a Marina obviamente relatou, foi buscar, são números reais. Mas a minha validação por uma história passa longe desses números. Ele não tem identidade com a torcida corintiana. A única lembrança que a torcida corintiana tem dele, né, conversando com os meus amigos corintianos e tal, é quando ele foi embora, né? Que assim, pediram até para fazer um busto ali, próximo ao Parque São Jorge, não dentro. Porque com a saída do Carlos Miguel, chegou o grande Hugo. Né? Chegou o grande Hugo, pegador de pênaltis, campeão pelo Corinthians, que vai à Copa do Mundo, diferentemente do Carlos Miguel, que não tem história no Corinthians, pode fazer história no Palmeiras, pegou um pênalti com a camisa do Palmeiras, não é? Mas para mim ainda é uma interrogação. Um jogador que tem deficiências na bola rasteira, ele pode ser um grande goleiro, pode vir ser campeão do mundo com a seleção brasileira. Mas para mim, eu trato ele como um goleiro início de carreira. Tem pouquíssimos jogos, né? E algumas deficiências. Então, a história dele no Corinthians, para mim, ela não existe, com todo o respeito que ele me merece. Eu já tenho alguns outros amigos corintianos, diferentes do Osmar Garrafa. Que bairro que é esse, pessoal? Espalhados por vários lugares, né? Que dizem que esse ranço e essa raiva que os corintianos têm em relação ao Carlos Miguel... Não, esses meus amigos, não estou falando de você, os meus, né? Eles têm essa coisa pro Carlos Miguel... Porque ele era tão bom, que quando ele fez isso com o Corinthians, doeu tanto a alma que a cicatriz ficou. É verdade, então, quando o assunto é Carlos Miguel, esses meus amigos corintianos acabam sempre falando de uma forma assim, com ressentimento, sabe? Com uma pontinha assim de rancor, de mágoa. Eu acho. Como se meus amigos, mas meus amigos, não seus, os meus amigos corintianos. Esses seus amigos corintianos torcem pro Corinthians da Zona Leste ou pro Corinthians da Inglaterra? Não tem isso. Não é torcedor possível. É em qualquer lugar. Não sei, porque assim... Torcedor é em qualquer lugar. Eu gostaria de conversar. Se o Carlos Miguel tivesse sido um frangueiro no Corinthians e ele tivesse vindo pro Palmeiras, a gente nem ia estar azar falando. do Palmeiras. Mas como ele tá arrebentando no Palmeiras também? Arrebentando no Palmeiras? Não tá não? Tá indo bem, tá indo bem. Não tá indo bem? Você conhece bem a torcida do Palmeiras, hein? Um pouquinho. Você conhece muito bem a torcida do Palmeiras. Um pouquinho conheço. Você sabe como é que é. Eu acho Os jogos grandes não chegaram. Dois grandes goleiros. E tem que parabenizar... Ele falou, Michele, desculpa, ele falou que os jogos grandes não chegaram. Ele só foi eleito o melhor em campo contra o Corinthians, na casa do Corinthians, onde a pressão era gigantesca sobre ele. E ele foi o melhor em campo naquele derby dentro da Neoquímica Arena. E agora o Palmeiras, e agora defendeu um pênalti na final do campeonato. O Palmeiras tem uma... Você sabe muito bem, né? Você conhece a história do Palmeiras profundamente. O Palmeiras tem uma academia de goleiros. Verdade. Professor Valdir Joaquim de Moraes, Marcos, Emerson Leão, Veloso, agora, todos os outros goleiros. O Carlos Miguel ainda está em início de carreira, gente. É só isso que eu estou falando. Mas todos eles não começaram a carreira com 200 jogos. Todos começaram com 1, 2, 3, igual o Carlos Miguel. Então é o início dele. A sorte que o Fabinho Soldado levou o Hugo pro Corinthians, viu? Isso foi a coisa acertada. Se não... Abu Faz Khatib, única atleta que iria representar o Irã nos Jogos Paralímpicos de Inverno na Itália, foi obrigado a desistir devido à guerra no Oriente Médio. O Comitê Paralímpico Internacional anunciou hoje que Abu Faz não pôde viajar para as cidades de Milão e Cortina. O Irã fica, assim, fora dos Jogos Paralímpicos de Inverno. A guerra começou no final de fevereiro, né? Com o bombardeio dos Estados Unidos ao país do Oriente Médio. Puxa vida. E se tiver a Copa do Mundo e a guerra estiver até lá e a gente torce para que ela acabe o mais rápido possível, o Irã vai estar fora da Copa do Mundo também. Porque como é que vai jogar nos Estados Unidos, né? Vamos falar de basquete no Gazeta Esportiva? O nosso brasileiro Gui Santos segue dando trabalho na NBA. Se liga aí. Hora de falar do melhor basquete do mundo. Nuggets e Lakers se enfrentaram em Denver. Jokic brilhou, anotando 28 pontos, 12 rebotes e 13 assistências, marcando seu 23º triplo-duplo na temporada. O time da casa foi regular durante toda a partida, evitando que LeBron James e Doncic gostassem do jogo. Final, Nuggets 120, Lakers 113.
Em Houston, os Rockets receberam os Warriors em partida quente. Kevin Durant marcou 23 pontos e deu 6 assistências. Do outro lado, Gui Santos jogou por mais de 40 minutos e deu show dos dois lados da quadra, garantindo a vitória dos californianos. Ainda deu tempo de derrubar o lendário Kevin Durant e fazer uma linda bandeja. Os Warriors vencem os Rockets por 2 pontos e seguem subindo no Oeste. Já tem mais esporte, mas antes, para tudo! Com a Sky, você tem futebol o ano inteiro. É rodada completa, clássicos, briga pelo título, luta contra o rebaixamento, do apito inicial até o último segundo do acréscimo. Tem Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Libertadores. É jogo atrás de jogo, emoção que não acaba mais. A partir de R$ 59,90 por mês, R$ 59,90 por mês, você assina o plano com Premiere e Amazon Prime para ter, além do futebol, o Prime Video, com um monte de filmes, séries, lançamentos, produções exclusivas para você maratonar. É isso mesmo. Tudo a partir de R$ 59,90 por mês. É isso aí. Tudo isso a partir de R$ 59,90 por mês. Futebol e diversão para todo mundo, sem dor de cabeça. E ainda tem acesso ao aplicativo Sky Mais para assistir de qualquer lugar do Brasil, na TV, no celular, no tablet, no computador, com até 3 acessos simultâneos. Maravilhoso, não é? Você vai ficar de fora? Claro que não. Quem é apaixonado por futebol, não brinque em jogo decisivo não. Então, não trave nos melhores lances, nem fique sem sinal. Tenha a melhor qualidade e fuja da pirataria. Bora ligar agora? Anota o telefone e assine já. 3003 8514. Vou repetir para você ligar e você assinar. 3003 8514. Eu tenho, você também tem que ter. Sky, mais diversão a cada conexão. Bom, Gazeta Esportiva de hoje ainda tem o presidente dos Estados Unidos falando do Palmeiras. Vocês acreditam? Tem também a situação financeira do Coringão e novidades sobre o estádio do Morumbi. Até já. O Brasil fazendo história no cinema. Tensão entre Estados Unidos e países vizinhos. Guerra na Ucrânia. Conflitos no Oriente Médio. Fenômenos climáticos no país. Nossa seleção no Mundial. Eleições estaduais e federais. 2026 tem muita notícia pela frente. Nós estamos preparados para cobrir tudo o que vem por aí e sempre atentos ao que pode acontecer a qualquer momento. Jornal da Gazeta, com Joana Treptow, de segunda a sexta, 19h. Nosso compromisso é com os fatos e com você. Neste domingo, a Gazeta aciona o modo velocidade e dá largada na transmissão da TCR South America 2026. Ao vivo, direto do Circuito dos Cristais, em Minas Gerais. É rivalidade na pista e adrenalina a 1000 por hora na maior competição de carros de turismo da América do Sul. O asfalto vai ferver na TCR South America 2026. Neste domingo, 13h. Gazeta, aqui você vive o esporte. Olha você aí, de novo querendo tudo novo. E a gente aqui, se transformando de novo. Hoje, em 2026, o que te interessa? Te emociona? A gente vai descobrir. Você quer novidade? Ótimo! Inovar faz parte da nossa história. Criamos o evento de rua mais importante do país, que completou 100 anos de sucesso. Fomos pioneiros nas telas, o jornal mais lido do Brasil e somos a mais paulista das TVs. Experimentamos. Fomos laboratório de ideias muito antes disso virar moda. Sempre formamos e revelamos talentos. A Gazeta foi minha grande escola. Ser independente, criativa, isso está na nossa alma e vai nos levar até você de novo. Porque nesses anos todos, nunca tiramos os olhos de você, para que você não tire os olhos da gente. Agora somos um hub de conteúdo. Então, quando você buscar jornalismo com profundidade, esporte com opinião, diversão com inteligência, um conteúdo atual que te surpreende sempre e está onde você quiser, é aqui que você vai encontrar. Gazeta. Seu mundo é aqui.
O Mesa Redonda deste domingo vai cobrir cada lance da grande final do Paulistão, Novo Horizontino e Palmeiras, os desafios no ataque do Corinthians e o balanço das transferências nos times paulistas. Convidados, o ex-lateral Odair e o técnico Paulo Turra. Mesa Redonda, neste domingo, das 9 às 11h30 da noite, aqui na Gazeta. 18h50, Marcelo Bazégio. Chega mais, Má, para falar sobre o estádio do Morumbi. O tricolor vai ficar um longo período longe de casa? É isso, Michele. A torcida tá com saudade porque a última vez que o São Paulo atuou em seu estádio foi no dia 11 de fevereiro, vitória sobre o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E desde então, o São Paulo só jogou fora de casa, seja pelo Campeonato Paulista e pelo Brasileirão. Então, nesta quinta-feira, né, o adversário é a Chapecoense, São Paulo como mandante, mas não será no Morumbi, será no Canindé, porque o Morumbi recebeu shows da banda AC/DC e vem promovendo alguns ajustes no gramado. Sendo assim, a próxima partida do tricolor no Morumbi será o clássico contra o Palmeiras no dia 21 de março, um adversário bastante indigesto para marcar o retorno do time à sua casa, já que neste ano, nas duas oportunidades que o São Paulo enfrentou o Palmeiras, levou a pior e, inclusive, foi eliminado na semifinal do Paulistão, viu, amigos? É isso aí, diga, Alex. Pois é, os São Paulinos não podem mais ficar tirando sarro dos palmeirenses quando o assunto é estádio, né? Porque aquela coisa, vocês não têm estádio, tem que jogar fora. Olha o São Paulo aí, tá pior que o Palmeiras. Vai ficar mais um mês fora do Morumbi. Complicado. Quantos jogos? Não sei. Um mês, 4, 5. Mas é ruim, né? Não, bom não é, né? Mas. E não pode jogar no Pacaembu? Vai jogar no Canindé. A tendência é de Canindé. Bom, você já sabe, né? Nesse fim de semana começa a 6ª edição da TCR South America, que você vai acompanhar aqui na TV Gazeta, 13h. E Nelsinho Piquet é um dos candidatos ao título. Filho do tricampeão mundial de Fórmula 1, o brasileiro de 40 anos está na Honda Racing e tem justamente o companheiro de equipe, o argentino Leonel Pernia, como maior rival na competição. Pernia é o atual campeão, mas Nelsinho carrega a experiência de ter conquistado títulos por categorias importantes, como a Fórmula 3, sul-americana e britânica, além de ser o primeiro brasileiro a vencer provas da NASCAR. O piloto também figurou por anos em uma equipe de Fórmula 1. Nelsinho é um dos 7 brasileiros que já estão confirmados no TCR South America, e a prova de abertura da temporada vai acontecer no circuito de Curvelo, em Minas Gerais. Para mim, obviamente, quando a gente está no autódromo, não faz muita diferença onde você está, mas é claro que facilita um pouco quando você conhece as pistas, quando se sente um pouco mais próximo de casa, né? Anota aí, no sábado o treino classificatório será transmitido no YouTube do Gazeta Esportiva. No domingo tem corrida de manhã também no YouTube. E à tarde, a partir da 1h, aqui na telinha da Gazeta. Cadê o ronco do motor? Domingo, 1h você vai escutar aqui na tela da Gazeta. Combinado? Eu te espero, hein? Bora conferir os destaques de hoje do Jornal da Gazeta. Olá, você vai ver hoje no Jornal da Gazeta. Menor investigado por estupro coletivo se entrega no Rio. Operações de combate à violência contra a mulher levam à prisão de 5.000 pessoas. Daniel Vorcaro já está preso na Penitenciária Federal de Brasília. Banqueiro vai ficar numa cela de 6 metros quadrados e terá a companhia de chefes do PCC em presídio de segurança máxima. No 7º dia do conflito no Oriente Médio, Israel intensifica ataques ao Irã e ao Líbano. No esporte, Palmeiras acerta os últimos detalhes para a final do Campeonato Paulista. É daqui a pouco, logo depois do Gazeta Esportiva. Até lá! Até lá, e parece que o Timão precisa vender jogadores para poder contratar. É isso mesmo, Salazar?
Bom, nós falamos do interesse do Corinthians em contratar jogadores, mas é importante lembrar que o Corinthians também precisa vender jogadores e esse assunto voltou à tona devido a todo o climão que ficou do departamento de futebol do Corinthians, como informamos aqui na TV Gazeta, pela recusa do Timão em fazer o negócio com o Milan pelo jogador André. Isso porque na previsão orçamentária do clube, já votada e aprovada no Conselho Deliberativo, está lá que o Corinthians precisa, até dezembro, fazer pelo menos 151 milhões de reais com vendas de jogadores. Vai mais do que a necessidade de fluxo de caixa. Está na previsão orçamentária e o Corinthians precisa disso, portanto, para não terminar o ano no vermelho ou com uma dívida maior do que a que se tem. E aí, de novo, vem aquela discussão. Será que deveria o Corinthians, pela situação do clube, situação financeira, aceitar a proposta do Milan ou não? Continua aquele clima estranho dentro do departamento de futebol e agora esta pressão. Recusar a proposta do Milan. Será que virão outras propostas por outros jogadores? Será que o Corinthians vai conseguir fazer os tais 151 milhões de reais? Fez certo em recusar o Milan ou não? Passo a bola para vocês. Eu acho que não. Agora, eu não sei se o pagamento em 3 vezes, em 3 anos, valeria. É isso, Michele. Valeria? Uma coisa é você... Paga na chincha ali, ó, no ato. Uma coisa é você vender e você arrecadar. Do jeito que estava costurada a venda, 3 anos aí receber em 3 anos, era doar o André. Aí eu discordo. Tem que então ser pagar tudo fez à bem vista. de não vender. Paga à vista, Alex. Também acho. Nesse formato de negociação, não vale a pena, mas o jogador vai querer ir, não tem jeito. Ele quer ir, só que assim, 17 milhões, se você botar vezes 6, quanto tá o euro? Acho que 6, 7, já dá uns 100 e tantos milhões de reais. Michele, mas receber em 3 vezes não dá, Michele. Aí você não fecha a conta. Não, mas se eles... Não adianta. Tem que ter uma proposta. Aí você pega uma carta, o Corinthians supostamente ia pegar uma carta de crédito, né? Não, carta de crédito não. E ao banco, paga um juro, esse dinheiro fica menor ainda, você está doando o jogador para o Milan. No máximo em uma vez pro mês seguinte, só assim que a gente faz o crédito. Pix. Agora vamos fechar o nosso giro de repórteres com Marina Buffon explicando o que o presidente dos Estados Unidos falou sobre o Palmeiras. Falou sim, Michele, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em evento lá na Casa Branca, na presença do elenco do Inter Miami, acabou enaltecendo o time do Palmeiras, porque as equipes se encontraram no Super Mundial de Clubes do ano passado. O Palmeiras estava perdendo de 1-0, daí o Suárez faz 2-0, mas depois, no fim das contas, o Palmeiras conseguiu um empate em 2-2 com gols de Paulinho e Maurício. A gente vai ouvir o Donald Trump, mas antes, informação de agora. Vitor Roque treinou integralmente com o elenco do Palmeiras hoje na academia de futebol, o que indica, portanto, que ele deve estar à disposição 100% de Abel Ferreira. Donald Trump. Donald Trump disse que o Inter Miami empatou com o melhor clube do Brasil, fazendo referência ao Palmeiras e a partida que terminou em 2-2 pelo Mundial de Clubes. Em seguida, parabenizou Luis Suárez pelo gol durante o jogo. Ele também relembrou, falou sobre o Pelé nessa ocasião e tudo mais. Só que é o seguinte, informação mais importante de todas é que Vitor Roque provavelmente vai pro jogo, né, Alex? Conforme ele me falou, que estava sendo poupado em Barueri para estar inteiro no domingo e vai acontecer. Tigrinho em campo. Colocaria o Arias também. Qual será aqui, ó, a balança? Rômulo, Vitor Roque, pra onde vai pesar essa balança, hein? Acho que pros dois, né? Os dois vão ganhar muito com isso. Palpite, vai. Palmeiras 2-0. Alex. 0-0. 0-0 da Palmeiras, 2-0 da Palmeiras, 2-1 pro Palmeiras, aí dá Palmeiras. Vai pra pênalti. 2-1 Palmeiras, falou? 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Aí dá Palmeiras também. Dá Palmeiras. Pessoal, a gente tá chegando aqui ao final do Gazeta Esportiva. Ele também falou que o Messi era melhor que o Pelé. Aí ele se equivocou, né? Aí ele se equivocou bastante. E o Palmeiras, ele acertou, Alex, falando que é o melhor time do Brasil? Né? Parabéns, Trump. Mas faz 2 anos que não ganha. Não, tô falando da história, né? Melhor time do Brasil quando? No momento, não sei, atualmente... é campeão do século XX. Aí 21 precisa acabar o século pra gente ver quem vai ser o melhor. Se fosse Copa do Brasil, seria o Corinthians, não é não? Garrafa. Pode ser. Mesa redonda domingo, Garrafa. Domingo com todos os detalhes, estendendo até o nosso horário até às 11h30.
falando, claro, ao vivo de Novo Horizonte com o grito de campeão. E que para mim, lamentavelmente, para o pessoal de Novo Horizonte, será o Palmeiras. Convidados. Teremos o Odair, ex-jogador do Palmeiras e do Novo Horizontino, popular Bruxa. E também o nosso Paulo Turra. Beleza, turma, a gente se encontra segunda-feira no Gazeta Esportiva. Beijo pra vocês, fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.